nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós, os salvos do mundo enganado. Desejamos ir, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, neste lar com Jesus o Senhor. Nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperada, muitos dias justificou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, bom dia com muito gozo, gratidão no coração, né? Gratidão a Deus que tem nos despertado para mais um novo dia. Cada dia, cada amanhecer, cada novo dia. Isso mostra para nós que as misericórdias de Deus, aquelas que são a causa de não sermos consumados, elas se renovam a cada manhã, a cada dia. Então hoje Deus tem renovado para conosco esta sua misericórdia, nos dando a oportunidade de viver e de amá-lo e servi-lo. Deus te abençoe. Bom dia com muita alegria. Sempre, né? Sempre gratos a Deus, porque a vida vem de Deus e nós vamos caminhar nesta terra até onde Deus viu e permitiu que nós chegaremos lá, né? Pode ser daqui um minuto Ele nos recolher, daqui um dia, 2 semanas, 10 anos, 30 anos, não sabemos, né? Mas que o nosso tempo possa ser, então, dedicado ao Senhor. Graças a Deus, oportunidade, um novo dia, o primeiro dia da semana, domingo, né? Primeiro dia da semana, então, começando abençoados pela graça divina. Primeiro domingo do mês de fevereiro, que assim todos os dias da sua vida seja abençoado, guardado, protegido, dirigido e guiado pelo grande Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, Elaine e Cristina, né? Deus te abençoe, Elaine, juntamente com o Rogério e Jonas. Um grande abraço, Deus abençoe ricamente. Bom dia, com muita alegria, irmã Vita, né? Deus abençoe sempre, né, o seu lar, a sua vida. Irmão Billy, irmão Julinho, suas filhas, né? Não lembro o nome, netos, né? Deus abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Carlos Massini, bom dia, meu querido irmão. Deus te abençoe. Que a graça divina seja sempre o seu amparo e sua inspiração. Deus te guarde por toda a eternidade. E que toda a paz do céu esteja sempre no seu coração. Demais irmãos conectados conosco, né? Não tem o seu nome, fica no anônimo, às vezes alcançado aí por alguém que também compartilha a programação e assim alcança mais irmãos. Deus abençoe a cada um. Bom dia, divina. Deus abençoe minha irmãzinha. Deus seja sempre com você, abençoando a sua vida. Muito bem, meus irmãos. A palavra de Deus no primeiro livro dos Reis nos diz assim, capítulo, versículos do 20 ao 24, ao 23. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu sairei, serei um espírito de mentira na boca
de todos os seus profetas. E ele disse: Tu os induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Que a palavra de Deus possa abençoar cada vida, cada coração. Vamos pensar então nesta manhã um espírito de mentira. Sabemos que a mentira, ela não é nada mais, nada menos do que a falsificação da verdade, né? A mentira é a verdade pervertida. Então, há um espírito de mentira. Agora, este espírito de mentira, quem o disse que ele existe foi o próprio Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Você crê em sua palavra? Você crê no Evangelho? Então, João 8:44, o Senhor Jesus disse: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós olhamos dentro disso, né? O Senhor Jesus declarando quem é o pai da mentira, e esse pai da mentira, ele é nada mais, nada menos do que o opositor de Deus, aquele que se levantou contra Deus no céu. Ele foi lançado para a terra, ele levantou contra Deus no Éden, levando a mentira sua, o seu engano, a Eva. E assim então, ele trouxe Eva em queda, e Eva apresentou aquilo a Adão, e Adão tornou-se participante com ela naquela mentira de Satanás e caiu então em seu engano. Foi induzido, levado, e assim então Adão caiu com Eva. Então nisto começa o espírito do erro, o espírito da mentira, foi colocado diante do homem e da mulher ali no Éden, porque o homem tinha o direito de escolher. Então, naquele momento, naquela prova, de algo que Deus já havia advertido, para que eles não o fizessem, porque Deus disse de uma árvore que estava no meio do jardim, e Deus o disse para eles não tocarem naquela árvore, nem comer o fruto daquela árvore, porque o dia que tocasse na árvore ou comesse o fruto daquela árvore,
então eles morreriam. Então Deus já havia dado a ordem, a advertência, já havia alertado, mas então o direito de escolher estava no homem e na mulher. O direito de escolha que nós chamamos de livre-arbítrio, você tem o direito como cidadão, como homem, o direito de ir e vir, né? Você tem o direito de suas escolhas. Isso é para todo agente moral, né? Humano, o direito de caminhar para lá, para cá, o seu direito de escolher entre o certo e o errado. Então, diante do homem está sempre a escolha. Então, ali diante de Adão e Eva, naquele momento, Deus já havia dado uma ordem. Então, nós encontramos que Satanás, através da serpente, manifesta bem ali e começa o diálogo com Eva e diz: é assim que disse Deus, dos frutos das árvores, não coma dos frutos das árvores. Então Eva disse: do fruto das árvores comeremos, mas do fruto da árvore que há no meio do jardim, deste não comeremos, porque o dia que dele comermos ou nele tocarmos, certamente morreremos. E então Satanás, agora ele perverte a verdade de Deus, ele disse: não, não é assim. Então ele disse que Deus havia contado uma mentira, né? Deus é mentiroso ou é verdadeiro? Então você olha, Deus é a verdade, em Deus não há mentira, mas nesse momento o espírito da mentira, justamente esse que o Senhor Jesus disse, né, que ele é mentiroso e pai da mentira. Então ali ele estava pervertendo a palavra de Deus. Muito bem. Porque nós precisamos saber estas coisas, porque elas são importantes na nossa vida por meio da palavra de Deus. Porque Satanás, então, ali, ele usou a palavra de Deus, ele citou o que Deus disse, e então, a partir do que Deus disse, ele acrescentou: não é assim. E trouxe o seu argumento, e aquilo levou Eva e Adão em queda. Então nós vamos perceber que ao caminhar das coisas, né, após Deus ordenar o homem crescer e multiplicar, após aquela queda, aquele pecado, então a população teve que aumentar, Deus ordenou crescer e multiplicar, então a raça humana começou a multiplicar, o espírito da mentira, aquele espírito do erro, o espírito de homicídio, porque o Senhor Jesus disse também, né? Você ouviu, eu lembro, foi homicida desde o princípio. Então nós encontramos que lá no princípio houve o primeiro homicídio. E aquele primeiro homicídio, ele foi acometido por Caim. Então assim, a Bíblia nos declara, ela nos mostra que o Caim era o fruto do pecado. Caim não era filho de Adão, as escrituras mostram isso para nós. Então você pode perguntar, então de quem o Caim era filho?
Então as escrituras mostram que Satanás usou aquele animal. Então a Bíblia chama Caim como filho da serpente, o filho da mentira, o filho do engano, o filho da maldade. Então Caim matou seu irmão Abel, Abel sendo filho de Adão. Então encontramos ali o primeiro homicídio. O Senhor Jesus disse que Satanás é mentiroso, Lúcifer é mentiroso, o diabo é mentiroso, homicida desde o princípio. Então você olha quem foi que cometeu o primeiro homicídio. Aquele primeiro homicídio, então, gerado pelas mãos de Caim. E então João, na sua primeira carta, ele diz que Caim, sendo do maligno, ele matou seu irmão. A Bíblia não disse que após ele se matar o irmão, ou matar o irmão, ele se tornou do maligno. Não, ele matou o irmão, porque ele era do maligno. Que assim então você possa entender tanta maldade, homens de corações perversos, e muitas vezes até homens religiosos. Você olha o quadro figurativo na pessoa de Caim, ele não sendo filho de Adão, não sendo filho de Deus, porém ele era um religioso e até mesmo prestou um culto a Deus. Ele prestou a sua oração, a sua adoração. Ele fez um altar a Deus. Como o Abel também fez um altar a Deus. Então ali estava Abel adorando a Deus, em uma simplicidade. Abel tomou um cordeiro, matou o cordeiro, ofereceu sangue a Deus como sacrifício. E aquilo foi aceito por Deus. Por quê? Aquilo estava representando que o sangue cobriria o pecado original, cujo também foi sangue. Porque o pecado original, o comer do fruto, aquilo trouxe sangue. A célula sanguínea, o sangue, ao descobrir-se o pecado. Provando isto, as escrituras dizem então que Caim é filho da serpente. Então você pode imaginar o que foi o pecado. Então aquilo trouxe sangue. E Paulo escreveu em Hebreus 11 que Abel, por divina revelação, ofereceu um sacrifício maior do que o de Caim. Então Deus aceitou aquele sacrifício porque ele entendeu que foi o pecado e ofereceu aquilo a Deus, mas adorando a Deus, trazendo a sua oferta, a sua oferenda, a sua adoração. E então Caim também trazendo a sua oferta, a sua oferenda de adoração a Deus. Então Caim tomou dos frutos da terra e colocou sobre o altar. Mas Abel ofereceu sangue. E Deus aceitou o sangue porque aquele sangue, aquele cordeiro morrendo, já falava do plano de redenção, do plano de salvação, de perdão para os pecados, que mais tarde então encontramos aquele sangue derramado. Emanuel, que é Deus conosco, Deus na carne humana, derramando sangue para pagar os nossos pecados, ou nosso pecado, de qual fomos gerados, né? Porque Davi disse: minha mãe me concebeu em pecado. Então, como nós nascemos, fomos nascidos pela via sexual, então nascemos em pecado em função do pecado original.
Então Deus se torna homem também nascendo pela via virginal, que foi a mesma via que o pecado entrou, Deus desceu. Se o pecado entrou por uma mulher, então agora Deus se torna homem por meio de uma mulher. Por uma mulher o pecado entrou, mas por uma mulher a vida nasceu para então sermos redimidos do pecado original, daquela escolha errada na qual Eva foi induzida, nada, seduzida, enganada. Quando enganado, seduzido. Quando seduzido, leva a práticas que talvez nem mesmo quer, mas foi enganado, foi induzido e chega até aquilo. Então precisamos tomar cuidado para não sermos induzidos por Satanás, induzidos pelo erro, induzidos pelo espírito da mentira. Então esse espírito da mentira, ele sempre trabalhou, porque ao trazer o homem em queda, então Satanás passou a ter domínio do mundo, tanto domínio político como domínio religioso. Então nós olhando para o domínio político, vamos olhar então o rei Acabe, vamos colocá-lo aqui, né? Ele era o rei de Israel. Ele queria ganhar uma batalha que não era para ele ir, mas ele queria ir vencer aquela batalha. Então, Deus mandou alguém diante dele. Se aquele era o desejo dele, mas não era a vontade perfeita de Deus, então o rei chamou os seus profetas, os seus sacerdotes, que eram 400. Mas antes nós vimos esta conferência no céu, onde Deus convocou, e ali aparece um que disse: eu vou lá. E Deus pergunta: o que você vai fazer lá? Ele disse: eu serei um espírito de engano. Eu serei um espírito de mentira. Eu induzirei, mas como você vai induzir? Perguntou Deus. Ele disse: eu serei um espírito de mentira. Então Deus disse: então vá, tu o induzirás e ainda vai prevalecer. Então aquele espírito de mentira prevaleceu. Deus tinha o seu profeta na terra, tinha o seu Micaías, mas aquele não servia para Acabe. Então o rei Acabe tinha os seus próprios. E aquele espírito de mentira desceu na boca de seus 400 profetas, e eles disseram para Acabe: pode subir, Acabe, você vai ganhar. Você vai sair vitorioso. Então Acabe ficou satisfeito, pois os seus profetas, a ação dele, o que ele desejava de sua religião, de seus profetas, de seus religiosos. Então aquele espírito de mentira, afirmando: vá. E então o outro rei que estava ali com Acabe diz: não tem mais um? E Acabe diz: tem, mas não gosto dele. Ele sempre fala contra mim, pois ele falava a verdade. Então foi chamado Micaías, e ele disse: suba, você vai vencer. Ele disse: não, você está falando isso, eu quero que você fale segundo o que Deus mandou você falar.
Então o profeta disse: eu vejo Israel como ovelhas desgarradas, dispersas. Então aquele rei achou ruim, mas então ele foi induzido pelo espírito da mentira, ele subiu e ele perdeu a guerra. Então veja ali o espírito político, religioso, unindo-se, mas um espírito de mentira. Então, a coisa mais difícil, meus irmãos, que talvez difícil de detectar, precisamos ter fé na palavra de Deus, crer em Deus e assim sermos libertos, porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade, a palavra de Deus, dentro de sua realidade verdadeira, dentro da manifestação verdadeira de Deus, para esclarecer os nossos corações, nos posicionar na vida espiritual, trazer a vitória verdadeira sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás. Então nós precisamos conhecer a verdade, conhecer esta manifestação divina, como Deus trabalha, porque é justamente nisso que nós vemos Deus estabelecendo a sua igreja, Deus estabelecendo a sua verdade, e Satanás sempre tratando de mudá-la. Então nós encontramos em Romanos, capítulo 1, no versículo 25, que nos diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então sempre Satanás tratou de mudar a verdade de Deus em mentira. Então, quando nós tomamos que Deus estabeleceu a sua igreja, ele a fundou, ele a encheu com teu Espírito Santo, enviou os seus apóstolos a pregoar aquela verdade que ele mesmo ensinou. Então nós encontramos que um pouco à frente, o espírito de mentira saiu outra vez, através de um homem que professavam, ou que professava ser parte daqueles cristãos, que professava aquele cristianismo. Agora é justamente esse espírito de mentira que nasceu ali. Ele saiu cavalgando em seu cavalo branco, um espírito religioso, mentiroso, para então ele enganar outra vez, para ele tirar os filhos de Deus fora da coesão, e o espírito de mentira levar o homem de volta a uma idolatria. Então, qual foi o espírito de mentira quando Deus estabeleceu a sua palavra? Estabeleceu a sua igreja, o seu fundamento, aquela igreja fundamentada que Deus disse, ou o Senhor Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. E quando nós vemos Pedro fundamentando a igreja, ou seja, quando ele foi cheio do Espírito Santo,
que ele foi estabelecer a igreja do Senhor, ele disse: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja bem, arrependei e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha a pedra de esquina, a pedra de fundamento, a pedra que foi rejeitada, sendo agora estabelecida, aquela que o Senhor Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não há outra porta a não ser o Senhor Jesus, estabelecida ali pelos apóstolos, o fundamento da vida cristã, quando Jesus Cristo não era a segunda pessoa de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus é Espírito. Como a Bíblia diz também que Ele é santo. Se Deus é Espírito e Ele é santo, então Ele é o grande Espírito Santo. Então isso tira a possibilidade de primeira, segunda e terceira pessoa de Deus. Mas você pode perguntar ou dizer: Deus é uma pessoa. Sim, isto é verdade. Deus é uma pessoa, não três, nem duas. Quando é que nós vemos quando Ele criou o corpo, aquele que nasceu do ventre de Maria, nasceu sob a lei, para cumprir a lei. Então ele cumpriu os mandamentos de sua própria. A Bíblia diz que ali estava Emanuel. Emanuel é Deus conosco, é Deus se tornando homem. Então agora você vê a primeira e única pessoa de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse que nele habita corporalmente, nele quem? Jesus Cristo, toda a plenitude da divindade. O que é a plenitude da divindade? Tudo aquilo que é Deus. Então, aquele Deus que é Pai, o Criador, se tornando Filho, salvando, e o Espírito Santo, aquele que desceu no Pentecostes. Então, agora, tudo isso que é essa divindade, esta manifestação autorizada em Cristo Jesus, porque João capítulo 1, o Evangelho, no versículo 19, nos diz: Deus nunca foi visto por homem algum. Por que Deus nunca foi visto? É porque Ele é Espírito. E agora então Ele está diante dos homens, diante das pessoas, dando-se a conhecer, e então mostrando que Ele foi aquela pedra que os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores? Os edificadores, os pregadores, os ensinadores, os religiosos, aqueles que induziram, juntamente com a política do seu dia, induziu o povo a pedir a crucificação. Então Jesus foi morto, ressurreto, ao terceiro dia, então ali está a pessoa de Deus. E então mais tarde, nós encontramos que Satanás criou outra mentira e apresentou aos homens aquele espírito enganoso, espírito de mentira,
que saiu a enganar? E então os homens sempre rejeitam a palavra de Deus, rejeita a verdade. Então Tessalonicenses 2:11 diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então Acabe queria uma mentira segundo o seu coração. Deus enviou aquele espírito de mentira, o espírito do erro, para se então satisfazer o desejo de Acabe. Mas para todos quantos também rejeitam a verdade de Deus, o espírito do erro, o espírito da mentira, ele está aí. Ele se levanta contra Deus, anunciando a palavra de Deus, falando que é cristão, falando que é servo de Deus, mas ele é o espírito enganoso. Ele é o espírito que ludibridia, engana, mente para as pessoas, e as pessoas são apanhadas nestas mentiras. Mas então, quando se rejeita o amor da verdade, rejeitam a verdade, o espírito do erro está em operação. Ele caminha junto com o espírito da verdade, sempre junto. Então nós olhamos lá no princípio, já falamos, tivemos Abel e Caim. Você olha Moisés lá no Egito, dentro do Egito ele tinha aqueles que encantavam com as suas magias. Então eles eram imitadores, encantadores, encantando o povo, imitando Moisés. Mas os seus encantos. Então, quando Moisés já está fora do Egito, lá no deserto, caminhando com o povo de Deus, de dentro do próprio grupo levanta mais 3 contra Moisés, dizendo ser ungidos também, que era Datã, Abirão e Coré. Então esse espírito do erro, ele vem caminhando. Ele veio tomando conta. Ele tomou a ordenança de Deus, uma ordem batismal, transformou aquela ordem em 3 pessoas, porque ali o Senhor Jesus não estava dizendo de 3 pessoas, ele estava dando ordem para usar o nome, porque ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Ali ele estava ordenando que usasse o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então ele não estava dizendo para ser batizado em nome dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas usar o nome do Pai. Agora, quem é o Pai? O Pai estava manifestado em carne humana. Apóstolos, eu não vos deixarei órfão. Você pode ver isso em São João 14 ou 16, né? Me falhou a memória agora. Mas é isso que ele disse: eu não vos deixarei órfão. Como que Jesus ia deixar órfão? Ele não casou, ele não tinha filhos. Quem ele ia deixar órfão? Mas ele estava falando para os apóstolos: eu não vos deixarei. Claro, então ele estava declarando que ele era o Pai celestial, que estava bem ali diante deles. Deus numa forma humana, dando-se a conhecer. E então é para usar o nome do Pai e não fazer 3 pessoas, porque Deus disse: eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Se então temos Deus o Pai, fazemos dele uma pessoa e fazemos dele Deus. E se tomamos o Filho e fazemos a segunda pessoa,
outro Deus, então já temos dois deuses, e isso é idolatria. Idolatria é um pecado grave e abominável aos olhos de Deus. Deus não aceita idolatria, ele abomina. Abominação é cheirar mal, é fétido, é podre, é a pior condição que pode estar. E é isso que é para Deus, uma abominação. Então ele, como Deus, se declarando, se mostrando, dando-se a conhecer na forma humana. Então o espírito do erro, o espírito de Satanás, o mentiroso, o homicida desde o princípio, aquele que nunca se firmou na verdade, um espírito de mentira, saiu na boca de seus falsos profetas, dizendo que Deus é três pessoas e que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, deixando então de usar o nome do Senhor, o nome de salvação, o nome no qual perdoa os pecados, o nome no qual nós temos vida eterna. A hora vai avançando, né? Dá vontade de ir expondo, mas fica muito longo. Se Deus permitir, amanhã continuaremos então com esse espírito da mentira, prosseguindo daí para frente, então, da sua manifestação, a sua obra de mentira que veio caminhando, cavalgando, que começou no cavalo branco. E Paulo falou dele, então falaremos disso amanhã, né? Paulo falou, mostrou, e esse espírito do erro sempre foi maior. Mas Deus alcança os seus filhos, os seus eleitos, porque também temos o Espírito da verdade, o Espírito da vida, o eterno, que é o nosso Deus em carne humana, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos, a sua companhia, a sua audiência. Eu fico muito agradecido a Deus por sua companhia. Que Deus abençoe o seu coração. Simplesmente crer, né? Nós precisamos crer na palavra de Deus. Crer de todo o coração no que Deus diz. Não o que nós aprendemos através dos sistemas organizacionais, né? Ou seja, o sistema religioso. É por junto da palavra de Deus, ver o que é correto e assim então sermos posicionados pela palavra de Deus. Bom dia, Elaine, Deus abençoe, irmã Vita também. Bom dia, irmão Carlos Massini, irmã Divina, Deus abençoe, né? Uma ótima semana, um dia, o primeiro dia abençoado, toda a bênção de Deus te prosperando e abençoando todos os dias, né? Da sua vida. Esses irmãos eu saudei antes de começar, né? E os irmãos chegaram depois. Irmã Suzana Costa, bom dia, Deus abençoe. Ailson, meu primo, Deus abençoe, né? Irmã Eliane Boechat, Deus bom dia. Bom dia, né? Deus abençoe, né? Irmão Fabrício, Deus abençoe, bom dia. Irmão Raimundo Nonato, bom dia, Deus abençoe. Também o pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe, pastor Paulo. Um ótimo dia, né? Cheio da presença de Deus. Irmão Elias Estanque, Deus abençoe juntamente
com a sua esposa, né, a irmã Solange. Deus abençoe grandemente no nome de nosso Senhor Jesus. Que a graça e a bênção de Deus seja sobre cada coração. Os demais irmãos alcançados aí, participando da live, através do compartilhamento dos irmãos, alcançando mais alguém, chegando até mais alguém. O meu desejo é que cada um possa ser abençoado com a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus que diz que em Cristo Jesus nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Que então assim, no nome do Senhor Jesus, todos possam ser abençoados com todas as bênçãos. Que Deus possa confirmar isto em cada coração. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, nossa live às 6h30, né? Amanhã às 6h30. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. Hoje às 18h30 teremos a transmissão direto ali de nosso tabernáculo, Deus permitindo, né? Então, a partir das 18h30 hoje. E amanhã cedo a nossa live às 6h30. Bom dia, meus irmãos. Deus os abençoe. No cenário, no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer. E o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Na cabeça uma coroa de espinhos, Jesus sofreu com toda a humildade. E o sangue que corria em sua face era a lembrança de toda a humanidade. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Jesus estava humilde e amoroso, quando uma lança o seu corpo transpassou. E o sangue que banhava o madeiro, todos nossos pecados perdoou. Está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Nosso Redentor